Olá, o tema de hoje é o masculino e o feminino, ou a energia masculina e a energia feminina. Na verdade, a energia é uma só. Esses são apenas dois aspectos do mesmo fenômeno. Todos nós somos produto do nosso pai e da nossa mãe. Então, já a partir daí, verificamos que nós somos 50% energia masculina e 50% energia feminina. E, nesse caso, para que pudéssemos estar equilibrado, essa deveria ser a proporção. Eu sei que é algo que a maior parte das pessoas, ou pelo menos várias pessoas, vão contestar e vão negar. Mas antes de saltar para as conclusões, assista ao vídeo, por favor, e depois analise e vai tirar as suas conclusões. A energia masculina é caracterizada por ser mais ativa, mais assertiva, mais agressiva de certa forma, mais extrovertida. É uma energia de ação, uma energia de movimento, uma energia focada, uma energia lógica e direta. Enquanto que a energia feminina é uma energia mais receptiva, mais suave, mais acolhedora, mais passiva. E nenhuma delas é por si só boa ou má. O que acontece é que os valores que a sociedade nos passa são criados artificialmente por nós mesmos e depois nós mesmos impomos em nós mesmos e na natureza as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos conceitos criados por nós. Se formos a ver, todo indivíduo tem momentos em que está mais ativo, mais extrovertido, mais assertivo e tem alguns momentos em que está mais calmo, mais quieto, mais suave, mais paciente. Esse é o mesmo indivíduo e a energia é a mesma, mas manifestando o seu outro aspecto. Nós aprendemos que se temos um corpo físico masculino, temos que seguir certos costumes, certos hábitos, temos que ter certos interesses, certos gostos. E o mesmo para se somos indivíduos com um corpo físico feminino. Mas nem sempre o corpo físico é determinante da energia predominante em nós. Como já tinha dito, nós mesmos, em certos momentos, temos uma energia mais masculina e em certos momentos uma energia mais feminina. Ao longo do dia, ao longo da nossa vida. De um modo geral, em alguns indivíduos, uma energia é mais predominante ao longo da vida e em outros indivíduos há outra energia ou outro aspecto. Mas qual será o certo? Os conceitos de certo e errado são criados por nós, são passados ao longo de gerações e gerações e gerações. Então aquilo que aprende que é certo é na verdade o que o seu pai acha que é certo, o que o seu avô acha que é certo, o que o seu bisavô achava que fosse certo e por aí em diante. E até começamos a aprender a pensar por nós mesmos, a ter independência mental, vamos tomar como garantida o que nós aprendemos, ou o que nós achamos que sabemos sobre o mundo. Então este vídeo é um desafio a si, para que volte a analisar o que sabe sobre a energia masculina e feminina em si. Então tem que olhar para si e verificar mais uma vez. As duas energias são necessárias. Se nós só trabalhamos e não descansamos, ficamos sobrecarregados. Se nós só descansamos e não trabalhamos, ficamos letárgicos, caímos num ciclo de inatividade e falta de produtividade na nossa vida. Então um balanço é necessário entre o ativo e o passivo, entre o masculino e o feminino. Se formos a ver, o dia só é dia porque a noite existe.
Se a noite não existisse, não teríamos uma ideia do que é o dia. Para conhecermos o dia, precisamos conhecer o seu contraste, a sua outra parte. E o contraste, diferente daquilo que muitos de nós pensam, não é o oposto, não é contraditório, mas sim é um complemento. Sem o dia, a noite não existiria, e sem a noite, o dia não existiria. Então, um completa o outro. Em outras palavras, todas as moedas têm duas faces. Todas as histórias têm duas versões. Todo fenómeno tem dois polos, tem dois aspectos. E, por nós sermos um microcosmos, um pequeno universo, nós temos ambos aspectos em nós. O que acontece é que passamos a vida a tentar manifestar um dos aspectos e a negar o outro aspecto, a condenar o outro aspecto. Principalmente por causa daquilo que nós aprendemos. Mas o segredo para uma vida equilibrada é uma integração das energias, masculina e feminina, em todos os aspectos da nossa vida. Temos que saber brincar um pouco, saber jogar as energias. Em que momentos eu tenho que ser mais agressivo, mais direto? Em que momento eu tenho que ser mais paciente, mais receptivo? Ambos momentos são importantes. Ambos aspectos da energia são importantes. Então, o meu desafio é isso, né? Esta vez é pedir que olhe para si mesmo e veja como é que se tem relacionado com as suas energias masculina e feminina. Independentemente do seu corpo físico, independentemente das ideias que já tem sobre masculino e feminino, tente ver o que é que pode fazer para criar um melhor equilíbrio entre as duas energias. Porque se pomos todo o peso do corpo do lado esquerdo, ele fica sobrecarregado. E se o colocarmos sobre o lado direito, fica sobrecarregado. Então a ideia é criar um balanço de 50% 50%. Isso não significa que, se você é um homem, tem que começar a vestir-se como mulher ou a fazer coisas que considera femininas. Não. E nem o contrário, se for mulher não precisa agora comportar-se como um homem. Mas sim compreender as suas energias, aceitar o funcionamento delas e, na medida do possível, manter um equilíbrio. Um ser humano completamente independente, completamente livre, é um ser humano que tem a liberdade de escolher como agir, como responder em cada momento. Se a situação exige que seja mais masculino, seja você homem ou mulher, seja mais masculino. Se a situação exigir que você seja mais feminino, seja homem ou mulher, não seja feminino nessa situação. E assim poderá criar um maior equilíbrio, né? E é o que eu tinha para dizer. Deixem os comentários, por favor. E até a próxima.